Onde que você está? Essa é a minha pergunta nesse momento. Não é aqui, Avenida, Rua José Bela Leite, é isso, né? Que número que é aqui? Não é esse lugar que eu estou falando, não. Aqui na igreja, nesse banco, não é fisicamente, não. Aonde que você se encontra nesse momento? A minha filha, Michele, quando ela quer fazer um pouquinho de graça, e ela quer que a gente fique com um pouquinho de pena dela, todo filho é assim, não é? Ela fala assim, quem sou eu na fila do pão? Ela fala para mim, quem sou eu na fila do pão? Para mim isso não vai acontecer, desse jeito. E agora eu pergunto para você, quem é você na fila do pão? Hein, Josias, quem é você na fila do pão? De Deus. Quem somos nós na fila do pão? Hein, Mazão? Aonde que você está colocado na fila do pão? De que forma? Entendam bem o que eu estou dizendo, de uma forma metafórica. Qual a sua localização diante de Deus? Qual que é a sua localização em relação a Deus? Vamos imaginar aqui que Deus agora estivesse lá no seu altar, no seu lugar de honra, com um celular. Imagine Deus com um celular. Algumas semanas atrás tinha um anjo aqui com um computador, então Deus também deve ter celular, né? Imagina Deus lá com o celular, aí ele falou assim, vou mandar uma mensaginha agora. E aí ele digita para Graciela, ô Gra, manda a sua localização para mim, em tempo real. Ei, Márcio, ô Márcio, manda a sua localização para mim. Deus falando com você. Imaginem, você que está me ouvindo pelo YouTube, aí no Facebook, Deus falando com você agora, manda a sua localização. E quando está em casa é mais perigoso ainda, né? Manda a sua localização para mim agora. Quando eu falo localização aqui, não quer dizer de forma geográfica onde você está, quando você clica no Google Maps. Não é isso não. É onde você está nesse momento, em um âmbito espiritual. Onde você se encontra? Quando você mandar, porque quando ele manda, você tem que mandar. Você tem que obedecer. Mandou mandar a localização, você tem que enviar. É que nem mulher ciumenta, né? Onde você está, meu amor? Eu estou aqui, ó. Manda a localização. Deus é mais ou menos assim. Ele vai falar, manda a sua localização aí. Mas é a localização espiritual. Eu estou falando de posicionamento espiritual. Aonde você está, onde você se coloca hoje? Perigoso, não é não? Mandar a localização para Deus, Ele já sabe, né? O pior de tudo é que Ele já sabe, ou melhor, Ele já sabe. Mas se Ele tivesse que cutucar você hoje, como você ficaria diante disso? Como é que você ia se colocar nessa situação? O que eu faço agora? Você ia se desesperar? Essa noite eu quero que você repense, medite com você aí, aonde você está localizado, onde você está, de que forma você está se colocando espiritualmente com Deus. Eu quero entrar um pouquinho na história, na palavra, mas a história é só para a gente pegar um gancho e para vocês entenderem o tempo que nós vamos estar dentro da Bíblia. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, descrevendo desde o início, desde Gênesis até o Apocalipse, a gente percebe que em momento algum nesse período existiu uma falta, ou faltou alguma liderança, de alguma forma ou de algum jeito. O povo de Deus era sempre liderado. Amém? Vocês têm dúvida disso? Houve uma época que eram juízes, profetas, e houve uma época onde sim, ali que o regime ali era a monarquia. Em alguns países até hoje Se iniciou com o primeiro rei, quem lembra? Saul.
Saul, Davi, Salomão e aí por diante. Esses 3 primeiros que eu estou dizendo, eles reinaram mais ou menos, aproximadamente por 100 anos. Não foi pouco tempo não. Mais ou menos por 100 anos. Nesses 100 anos, se a gente dizer que foi só alegria, só rosas, é mentira. Nós sabemos que tanto no reinado de Saul teve problemas, tanto no reinado de Davi teve problemas, de Salomão teve problemas. Mas entre altos e baixos, Deus estava ali no comando de tudo, e aquele povo era dirigido de uma forma próxima de Deus, ok? Entre altos e baixos, eles eram dirigidos de uma forma próxima de Deus. Eles respeitavam a palavra, e eles tinham Deus, o Jeová, como Senhor. Amém? A partir de Salomão, tem uns nomes esquisitos aqui, se vocês quiserem anotar aí, depois vocês colocam nos filhos. A partir de Salomão, quando Salomão foi promovido, veio Jeroboão. Nesse momento, quando Salomão saiu do reinado, houve um pouco de confusão ali. Parece que nós estamos vivendo o tempo de Salomão hoje, né? Teve um pouco de confusão aí. Eu não estou falando aqui de política, tá? Mas qualquer semelhança, teve uma confusão ali e se dividiu os reinos, o reino. Foi dividido em 2, reino do norte e reino do sul. E eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero me dirigir aqui diretamente para o reino do norte, que começou com Jeroboão, e depois na sequência veio Nadab, depois veio Baasa, depois veio Elá, Zambri, Henri, acho que não era francês, né? Então é Henri, até Acabe. Acabe foi o 10º rei, agora o reino do norte, dito como Israel. Acabe, o 10º rei. A partir do sucessor de Salomão, a coisa desgraçou de vez. Não se respeitava mais nada. Um rei era pior que o outro. Houve vários desses reis foram mortos, e quem sucedeu ele era quem matou. Um matava e assumia o reinado. Então era uma bagunça tremenda. Não estou aqui querendo falar de política, é só sinalizar o tempo que nós estamos falando, porque nós vamos chegar num momento muito especial para Deus aqui. E começou a se virar uma bagunça. Nesse reinado foi ficando ruim, de ruim para muito pior, e a coisa foi indo. Se estava ruim, piorou. Quando chegou em Acabe, aí a coisa desmantelou de vez. Acabe, casado com a famosa Jezabel, a coisa ficou feia demais. O inimigo comandava aquele momento no reinado de Acabe. O povo servia a vários deuses. A idolatria imperava. Era deuses, imagens, idolatria. Pessoas de Deus sendo perseguidas naquele momento, no reinado de Acabe. Jezabel, o que ela mais gostava de fazer, ela servia a Baal, e o que mais que ela gostava de fazer? Perseguir, prender e matar profetas. Imagina só como é que estava aquele tempo. Quando você vai lá em 1 Reis 16:32, 1 Reis 16:32, se você quiser acompanhar lá, Acabe ergueu um altar para Baal. Era o fim. Era o fim. Se você for um pouquinho adiante, em 1 Reis 16:33, esse aqui eu achei interessante. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis,
que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. A vontade, o desejo de Acabe era irritar a Deus. Em algumas Bíblias, em algumas narrativas aqui, a gente pode encontrar que fala que Acabe, o prazer de Acabe era irritar a Deus. Você conhece alguém que gosta de irritar o outro aí? Não. Acabe queria irritar. A coisa estava ficando complicada, estava muito difícil. Eu fico imaginando Deus no seu trono de honra, Ele colocando a mão na cabeça e sem saber o que fazer. Aliás, difícil para Deus isso, né? Sem saber o que fazer. Mas Ele olhando para aquele povo e vendo tudo isso, toda essa situação. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis 17, por favor. Fique tranquilo que a palavra hoje vai ser curtinha. Vai ser que nem coice de porco. É curtinho. Mas pode ser que pegue em algum lugar e doa. Algumas semanas atrás, eu vi uma palavra do diácono Marcos aqui, e ele começou o culto dizendo que muitas vezes você vem para o culto e em vez de ficar feliz, você fica triste. Eu falei, o que ele está falando? Está louco então? Mas a realidade é que é uma verdade. Quando você chega em Jesus, você tem uma grande probabilidade de você sair triste. Deveria sair feliz, mas tem uma grande probabilidade de sair triste. E ele deu o exemplo aqui do jovem rico, que foi lá contando vantagem, como se soubesse tudo, sabia a palavra toda, era rico, sabia todos os versículos bíblicos, era um religioso de primeira, mas quando Jesus falou com ele, ele baixou a cabeça e saiu triste, porque ele não conseguia agir daquela forma. Então, a minha oração, a minha intercessão é que você saia daqui alegre nessa noite, mas pode ser que doa um pouquinho alguma coisa, mas é que nem metiolate, o antigo, né? Arde, mas escura. Amém? Semana passada o pastor começou pregando aqui, dizendo que infelizmente nos dias de hoje as igrejas estão tendo que pregar mais para os crentes do que para o povo lá de fora. E é uma realidade, porque a grande dificuldade hoje, eu olhando para as igrejas no geral, é que Deus está tendo dificuldade para lidar com o seu próprio povo. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. 1 Reis 17:1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja a face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Repete aí, senão segundo a minha palavra. Quero ver se você tem coragem de falar isso. Ora, vou dar numa outra versão, para ficar um pouco mais fácil a gente entender. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe, ou de Tisbé, de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Repete aí, exceto, senão diante a minha palavra. Aleluia. Eu confesso a vocês que eu tinha uma direção de uma palavra. Quando eu li esse versículo, eu fiquei assustado. Como que um homem tem coragem de falar, não vai chover durante anos, a não ser que eu, segundo a minha palavra. Ele não está falando de Deus, está falando Elias está dizendo, senão segundo a minha palavra, só vai chover quando eu quiser.
Aí eu comecei a entender que raio de crente que eu sou. Aí eu comecei a me olhar no espelho espiritual e falar, mas que crente que eu sou. E eu quero dividir isso com vocês, porque eu não quero sofrer sozinho não. Que raio de crente você é? Você tem coragem de falar, ó, não vai chover mais, e só vai voltar a chover se eu quiser? Você tem coragem de falar isso? Eu confesso que eu não tenho. Eu não estou tendo coragem ultimamente, como um crente meia boca, nem de falar, ó, eu vou orar e essa dor de cabeça vai passar. Quanto mais que não vai chover durante anos. Essa é a realidade do crente hoje, infelizmente. Aí eu comecei a prestar atenção nesse cara aqui. Esse aqui é o cara, Elias, esse é o cara. Eu falei, o que esse cara tem de tão especial, de tão diferente, que ele tem a coragem de falar isso para o rei? Tudo bem que Deus mandou ele falar, mas será que Deus falou para ele, ó, vai lá e manda, fala que não vai chover mais? Ele podia chegar lá, eu ia fazer isso, eu sou covarde, eu ia chegar lá e falar, ó, Deus mandou falar que não vai chover mais, só quando Ele quiser. Eu nunca ia chegar lá e falar, ó, não vai chover mais, só vai chover quando eu falar que vai. E eu comecei a estudar um pouquinho esse cara. Eu falei, peraí, eu preciso entender isso aí. Eu quero entender o que Elias tem que eu não tenho. Por que Elias pode falar assim e eu sou covarde, não consigo falar, não tenho coragem. E eu fui buscar informações. Aí eu comecei a estudar ele, eu percebi assim, né? Nós estávamos falando no momento, por isso que eu falei um pouco da história. A gente estava falando daquele momento difícil que o povo passava, que aquele reinado passava, o pior de todos eles, o reinado de Acabe. E quantos religiosos ali, quantas pessoas importantes ali, e Deus vai buscar um cara de Tisbé. Tisbé era uma cidadezinha desconhecida, era um lugarejo na beira do Jordão, Tisbita, um lugar sem grande importância. Elias era um profeta, mas era pouco conhecido. Aliás, eu acho que ele estava meio escondido, porque Jezebel estava louquinha para matar profeta. Eu acho que ele estava meio quieto lá. Pouco conhecido. Profeta de Deus, porém naquele momento irrelevante, até então. E Deus de uma forma impressionante escolheu aquele homem. Nós vamos ver muito, se você ler 1 Reis 17, 18, você vai aprender muito sobre Elias. Mas é impressionante como esse homem, não é à toa que ele estava na transfiguração com Jesus, não é à toa não, Deus escolheu esse cara. Eu queria dizer para você o seguinte, independente de que você seja, no nível social, independente de quem você seja, lá dentro da empresa onde você trabalha, independente do que você seja, dentro da tua igreja, não importa a sua função, se você é grandão ou se você é pequeno, hierarquicamente falando, eu não acredito que Deus está preocupado com isso. Se Ele falar, eu vou te usar, você se prepara que você vai ser usado. Você vai ter coragem para chegar e falar, não vai chover, e pronto, e só vai chover quando eu mandar. E eu acabei entendendo, de uma forma até emocionada, porque qual que era a minha diferença com Elias. E eu tive que me ajoelhar diante de Deus, pedir perdão e falar para Ele assim, olha, eu não sei se eu consigo ser um Elias, mas eu quero ser diferente. Porque eu aprendi que,
E essa é a palavra que eu quero que você guarde nessa noite. Você vai guardar essa frase para essa noite, depois que você for embora, para essa semana. Medita. Melhor é estar, melhor do que estar na obra de Deus, melhor do que estar na igreja, melhor do que estar em todos um grau de importância, melhor do que estar na obra de Deus, querido, é estar no Deus da obra. Essa é a palavra dessa noite, que eu quero que você saia daqui gravado. Melhor do que estar na obra de Deus é estar no Deus da obra. Não adianta você vir aqui e cantar, e você pregar, você ser o melhor diácono, você ser o melhor presbítero, o melhor pastor, o melhor crente aí no banco. Se você estiver, você pode estar inserido na obra de Deus, mas se não estiver inserido no Deus da obra, não vai adiantar nada. Para conseguir fazer com que a sua vida seja diferente, você tem que estar inserido no Deus da obra. Em Jesus, é ali que você tem que estar inserido. Aonde que você está? Como eu comecei dizendo aqui, a sua família muitas vezes indo a passos largos para o inferno, e você fala, eu não consigo. Mas você está no Deus da obra, ou você só está na obra de Deus? Eu oro e não acontece nada. Será que você só está na obra de Deus? Será que não falta você estar no Deus da obra? Essa é a palavra dessa noite. Pode doer um pouquinho, mas é preciso. Nós temos que estar no Deus, nós temos que estar em Jesus. João 15:17 diz o seguinte, abre lá. João 15:7, não é 17, não, é 15:7. Olha lá, aleluia, pode glorificar. Se vós estiverdes em mim, isso é Deus falando, é Jesus falando, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, não é quase tudo, não é quase, é tudo que quiserdes e vos será feito. Então você tem que estar inserido em Cristo, você tem que estar inserido em Jesus, Ele tem que estar em você e você nele, acabou. Dessa forma, quando você abrir a boca, meu irmão, é Satanás saindo correndo, é doença indo embora, é grandes milagres acontecendo, é chuva parando, ou começando. É você que vai falar. Se você estiver no Deus da obra. Eu vou falar alguns feitos desse homem, bem rapidamente, que eu quero encerrar. Logo depois desse recado que ele deu, ele teve que se ausentar. Você pode ler depois a palavra, você vai entender. E um dos primeiros feitos dele, não foi voltar a chover não, isso foi depois. Ele fez a multiplicação do azeite da viúva. Alguém lembra disso? Era tanto azeite, era tanto azeite, era azeite, 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 até que tinha vasilha, o azeite estava jorrando. Você tem coragem de pedir para alguém encher as botijas de azeite? Logo depois, ele ressuscitou o filho daquela mesma viúva, a viúva do azeite. Pelo que me consta, é o primeiro milagre de ressurreição na Bíblia Sagrada. Foi com Elias. Um pouco depois, ele convocou o povo, cheio de coragem, convocou o povo do Israel para subir no Monte Carmelo, e convocou o rei e toda a patota do rei, e convocou todos
os profetas de Baal, 450 profetas, convocou todos para o Monte Carmelo. E aí vocês sabem a história, depois vocês podem ler em detalhes lá. Imagina você tem coragem de fazer um monte de lenha, jogar água por cima e pedir para Deus queimar aquilo? Ele fez. Ele fez e ainda tirou onda com os caras ainda. Fez os profetas de Baal de tonto, de besta. Quando você está inserido em Deus, a tua palavra tem poder e você pode até zombar do diabo. Agora, se você não tiver, amigo, não zomba. Você vai ser traído. Você vai levar uma rasteira. Mas se você estiver inserido em Deus, até zombar dele você pode. Tem coragem? Tem que estar inserido em Deus. Logo depois de tudo isso que aconteceu, que já é muito forte, ele disse: vai voltar a chover. E voltou a chover. Até os que estavam do lado dele, até o ajudante dele, estava duvidando um pouquinho, hein? Ele mandou o cara 7 vezes para ver se vinha vindo chuva, e o cara duvidava, até que ele viu um sinal. Ele fez coisas grandiosas, não sozinho, por ele mesmo não seria nada, mas com Deus ele fez tudo isso e muito mais. Deus precisa de um Elias dentro da sua casa. Você pode ser o Elias da sua casa. Deus precisa de um Elias dentro da sua cidade, dentro do teu trabalho, na sua família. Deus precisa de um Elias para cuidar dos seus. Pode ser você. Alguém que tenha coragem de falar: eu estou com Deus, e não abro. E Ele vai falar que está comigo e não abre também. E que eu tenha coragem de fazer e pedir aquilo que eu quiser. Porque, convenhamos, se você estiver em Deus, você não vai pedir nada de exagerado, nada que não pode ser feito. Mas se você estiver em Deus, aquilo que pedir vai acontecer. Amém? Você pode ser a diferença dentro da tua igreja, dentro da sua comunidade, da sua cidade. Não importa, eu sou pequeno. Ninguém conhecia aquela cidadezinha, aquele lugarejo, aquele profeta. Deus foi lá e trouxe. Então a palavra nessa noite, é lógico que o desejo de coração de Deus é que você esteja inserido na obra dele, que você esteja na obra de Deus, trabalhando, apoiando, fazendo aquilo que lhe é necessário, tocando, cantando, louvando, pregando, evangelizando. Esse é o desejo de Deus. Mas para fazer isso da forma certa, vocês têm que estar nele. Isso tão somente não vale nada. Isso sem Deus não vale nada. Isso é só de aparência, não vale nada. Então, querido, que você saia nessa noite com esse pensamento: melhor do que estar na obra de Deus é estar no Deus da obra. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Nós estamos encerrando. Você possa levantar, se puder, baixar sua cabeça, colocar o seu pensamento em Deus. Medita nessa palavra. Falou muito comigo, tá? Eu não me excluo, não. Eu fui o primeiro atingido por isso. A palavra não era essa, mas quando eu li esse versículo, Deus me levou para essa meditação. Ele me levou para isso. Que crente que eu estou sendo? Aonde é que eu estou? Se Deus me pedisse agora uma mensaginha, onde eu estou, será que eu teria coragem de mandar? Feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo antes, Pai. Obrigado porque a tua palavra foi
inculcada em mim, Pai, nessa noite, nessa semana, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor falou comigo, porque o Senhor usou a vida de Elias, o Senhor usou a Tua palavra para falar comigo, meu Pai. E nesse momento eu coloco cada um dos meus irmãos aqui na Tua presença, cada um deles na Tua presença agora, que eles possam, Senhor, nessa noite, sair daqui com o entendimento e transformado, meu Pai, de qual é a nossa real necessidade e responsabilidade, que é estar em Ti, para que possamos, Senhor, ser fortes, ter o poder, Senhor, que o Senhor prometeu na Tua palavra, que nós teríamos o poder para fazer e acontecer. Por isso eu peço em nome de Jesus, derrama sobre nós agora a unção poderosa sobre nós, a unção que esteve em Elias, Senhor, que o Senhor possa derramar em nós agora, no nome de Jesus. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, derrama aqui essa unção maravilhosa, e que possamos sair daqui diferentes essa noite, prontos para mandar parar de chover em nome de Jesus, ou para chover, ou, Senhor, por uma cura, por uma libertação, Pai, em nome de Jesus, que esse poder esteja em nós, eu lhe peço agora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podem aplaudir Jesus.